Meus irmãos, hoje eu estou começando um quadro aqui nesse canal e ele vai se chamar A Minha Opinião Sobre, né? E a minha opinião sobre é a vista do meu ponto ou meu ponto de vista, ou seja, não tem a minha opinião como uma verdade absoluta, mas apenas a minha opinião sobre algum tema, sobre alguém, sobre alguma igreja, sobre algum, sei lá, qualquer coisa que você quiser sugerir. Então coloque aqui nos comentários algo que você queira saber, a minha opinião, e eu terei o prazer de, na próxima semana, gravar a minha opinião sobre o tema que você vai sugerir. A primeira coisa, ou melhor, a primeira igreja que eu decidi trazer a minha opinião é sobre a Igreja Lagoinha, a famosa Igreja Batista da Lagoinha. Eu anotei alguns pontos aqui e eu quero deixar um parênteses importante. Eu não tenho a menor intenção de contar a história da Igreja Lagoinha, porque isso já tem aqui bastante no YouTube, e eu não teria nem competência para visitar e destrinchar a história de uma igreja que já existe desde a década de 50. Ela foi fundada, de fato, na década de 50, exatamente em 1957, ou próximo a isso, e ela era chamada Sexta Igreja Batista de Belo Horizonte. Ela fazia parte da Convenção dos Batistas e era até certo ponto uma igreja conservadora. Na década de 70, ou seja, 20 anos depois, quem assume a presidência dela é o pastor Márcio Valadão, pai do André Valadão, atual presidente global da Lagoinha. O Márcio Valadão, ele sempre foi um homem muito à frente do seu tempo, sempre foi um sujeito muito carismático e pelo que eu já ouvi dizer, inclusive de pessoas próximas a ele, uma pessoa muito amorosa. E aqui a gente não está julgando nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de fofoca, porque vocês sabem que esse não é o perfil do canal. Mas pelo que eu já ouvi dizer de pessoas muito próximas, o pastor Márcio Valadão é uma pessoa muito carinhosa, muito piedosa, uma pessoa muito do povo, né? É um pai muito amoroso, uma pessoa muito amorosa. Porém, ela foi se distanciando na década de 70 de um conservadorismo e indo para uma linha mais renovada. Isso fez com que ela fosse expulsa da convenção conservadora dos batistas tradicionais e ela fizesse parte de uma outra convenção batista que não a convenção batista conservadora. Até aí, ela assume com uma imagem, uma característica teológica de uma mistura de uma igreja batista com um gospel music muito forte, já na década de 70 e 80, um culto com bastante louvor, com muito louvor, e também com características de um culto pentecostal americano. Com o passar do tempo e rompendo a década dos anos 2000, isso acontece um boom absurdo na igreja. No início dos anos 2000, aparece um grupo musical chamado Diante do Trono. Eu ouvi muito louvor do Diante do Trono. Eu não sei cantar, eu não tenho esse talento, mas eu lembro de um louvor assim: pela fé posso clamar, pela fé, enfim, não vou me arriscar aqui cantando. A Ana Paula Valadão, filha do Márcio Valadão, irmã do André Valadão, ela era uma das líderes desse movimento e, cara, tinha uns louvores muito bonitos mesmo, assim, tipo, lá no começo dos anos 2000, você tem um grande ato, né, os grandes cantores gospel, assim, tipo Oséias de Paula, Cassiane, Aline Barros, mas não se ouvia, obviamente tinha, mas você não tinha um grande grupo, uma grande banda que explodiu e influenciou uma geração com camisas, com dizeres, e eles fizeram isso de forma assim, praticamente pioneira, né? Eu lembro que tinha um escudo, e foi muito inteligente o Diante do Trono, que pegou escudo e colocou a palavra fé, né? Lembrando lá no livro de Efésios, né? O escudo da fé e tal. E isso influenciou uma geração ali no início dos anos 2000, levando esse grupo para grandes shows, eventos, etc. Né? E nos anos 2000 dá esse grande boom, assim, a Igreja Lagoinha, muito pela questão do louvor, muito pela questão do louvor.
Existe também uma grande influência da igreja americana, né, nas igrejas brasileiras, ou seja, tudo que a gente vê hoje no Brasil é de fato influência da igreja americana, e a Lagoinha absorveu isso de forma muito abrupta, muito pesada. Então o apagar das luzes já existia, as paredes pretas elas já existiam. A Lagoinha ela não é a primeira a fazer isso, mas por ela estar muito mais na mídia, ela alcançou nos anos ali, na primeira década, né, em 2012, aonde as igrejas se tornam redes, igrejas virtuais. Eu não estou falando digitais porque a Universal já estava na televisão e rádio, mundial, internacional, enfim, existiam muitas igrejas já em rádio, televisão, igrejas midiáticas, mas dentro de rede social você não via muita igreja lá dentro, trabalhando esse grande fenômeno e esse olhar para o futuro. Mais uma vez, a Igreja Lagoinha, ela é pioneira nesse movimento. Então ela mergulha na questão do digital ali em 2010, 2012, e ela começa com grandes transmissões, começa com lives e começa a... Irmãos, enfim, foi um grande boom ali da Lagoinha. É impetrado, né? Ela é a grande, como eu posso dizer, de todas as churches, a Lagoinha talvez seja aquela grande referência, né? Quando você imagina uma church no Brasil, você já imagina a Lagoinha, ela é a pai de todas, porque ela influenciou esse movimento de apaga a luz, pinta de preto, teclado de fundo e a pregação. Ela tem, com o passar do tempo, ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, introjetada dentro da sua pregação a teologia coaching. A gente vê muito isso, embora ela não nasce dessa forma. Ela começa a abarcar muito da questão da prosperidade, se caracterizando por um movimento mais neopentecostal do que um movimento mais pentecostal clássico. Ela se distancia muito das suas origens batista, ela se distancia muito de um movimento renovado da década de 70 e ela se aproxima e praticamente casa com o movimento neopentecostal. Por ela ser episcopal, ela tem um presidente que é o André Valadão, ela é episcopal, mas ela não parece ser episcopal, porque você vê um pastor pregando em uma Lagoinha e vê outro pregando numa Lagoinha, muitas vezes são teologias e estilos de pregação muito diferentes. Embora você vai ver muito o moletom, a manga um pouco abaixo do cotovelo, aquela parada do Jesus, sabe, love e tal. Essa coisa mais americanizada, você vai ver que todas as dissidentes da Lagoinha, elas são extremamente americanizadas, extremamente jovens, eles são muito jovens porque tem muita pegada do louvor, da banda, daquele movimento jovem, de mídias digitais, né? Por um lado, e eu vou chegar aqui na minha opinião, eu vejo isso de forma muito boa, muito positiva, porque você atraiu muitos jovens para a igreja e a gente não pode falar mal de tudo, porque muitas vezes as outras igrejas metem um pau nessas igrejas churches aí modernas, mas porque eles não têm isso, não têm aquilo outro, eles estão lotados, mas são vazios de teologia, de Bíblia. Irmãos, cuidado com a inveja aí, tá? Eles são à frente do tempo e trabalharam à frente do tempo, tá? Então, vamos pôr a mão à palmatória. Se boas igrejas com uma teologia muito séria, boas, saudáveis, que fundamentam a sua fé, a sua conduta, a sua moral, as suas bases de culto numa teologia muito boa, saudável, seja ela histórica, seja ela pós-moderna, independente do período da sua igreja, eu acho que eles foram fantásticos na questão de mídias, né? Eles foram pioneiros, né? É uma igreja muito antiga também, não é uma igreja nova. Ela parece nova porque ela se reformulou muito, e depois que o André Valadão assume isso, dá um boom muito grande, né? Mas ela se reformulou. Então, vamos olhar o que é bom a princípio. E o que eles são muito bons. Eles são muito bons na questão dos louvores, eles são muito bons nas ações com jovens, eles são muito bons na questão de louvor, eles são muito bons com a pegada de evento, em mídias sociais. Cara, eu não sei se eles têm programa de televisão e rádio, mas só o que eles fazem de redes sociais, e eles estão
eles são uma igreja que eles criam muito influencer. Tipo, do nada aparece o André Fernandes, o cabra agora tá montando uma igreja aí para 20 mil pessoas, sei lá se é 20 mil metros, 20 mil pessoas, não sei. Aí tem um outro que é um grande influenciador, eles lançam cantores que não eram, tipo, conhecidos, você passa pela Lagoinha, você é super conhecido. Ok, mas qual a sua opinião, a minha opinião sobre a Igreja Lagoinha? Você recomendaria a Igreja Lagoinha? Irmãos, tem gente de Deus lá dentro, tem salvo lá dentro. Eu prefiro que você, se você estiver desigrejado, esteja lá em certa medida, mesmo que de forma transitória, mas não é uma igreja que eu recomendaria, né? Parece até antagônico eu falar, se você é um desigrejado, vá para lá, né? Puxa, se você é atraído por uma questão de louvor, se você é atraído por uma questão mais jovem, passe por lá, pegue um fôlego e depois procure alguma coisa mais séria, vamos dizer assim, não que eles não sejam, mas com uma teologia mais explícita, com a questão, o que eu vou sempre recomendar? Igrejas que prezam pela Bíblia, né? Igrejas que prezam pela Palavra de Deus. Não igrejas que prezam por shows, não igrejas que prezam por experiências e pelo sentir. Não que o sentir não seja importante, né? Eu sou um carismático pentecostal, vocês já sabem, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Coisas que eu não concordo com a Lagoinha. Eu vejo muitas pregações utilizando confissão positiva. Eu sou um cara muito contra a confissão positiva, então eu percebo lá muita herança ali do Kenneth Hagin. Tem coisas boas no Kenneth Hagin? Talvez, tem. Né? Talvez não. Tem coisas boas. Mas a pegada da confissão positiva, você trazer muito neopentecostalismo, uma apelação com questão de finanças, megatemplos. Eu não considero uma igreja com 15... Irmãos, eu não considero igreja com mais de 1000 membros. Mas aqui eu tenho 45 pastores. Não é igreja, irmãos. Não é uma igreja. E quando eu falo não é uma igreja, estou falando do ponto de vista institucional. A igreja é um local de mesa, de partilha. É um local onde você tem acesso à liderança, onde você de fato conhece a liderança, você transita nela, minimamente, mas transita. Esses grandes templos com 1000, 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil, onde você tem 18 assistentes, agenda virtual para falar com o pastor, essa coisa toda, ele descaracteriza o que é de fato igreja. Basta você ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, não é uma crítica, mas a minha opinião sobre a Igreja Lagoinha é uma igreja que ela tem que tomar muito cuidado a não se tornar uma casa de palestras de motivação, de ânimo, a uma casa onde você vai ser energizado, onde a sua dopamina vai ser movida. Porque eu não vejo, eu estou falando de longe, eu não conheço se há algum trabalho, eu não sei se há trabalho de estudo bíblico, eu não sei se há trabalho teológico, eu não sei se há um trabalho de aprofundamento bíblico, eu não sei se há um trabalho de desenvolvimento de pregadores que consigam pregar, por exemplo, de forma expositiva. Eu não vejo pregação expositiva, eu não vejo pregações textuais, nem pregações textuais, mas eu vejo muitas pregações temáticas e guardada muito, assim, muito cuidado. Às vezes não são nem temáticas, né? São palavras motivacionais, né? Enfim, então eu não consigo nem chamar essas palavras de temática, porque eu não percebo temas ali. Nem toda igreja, church, parede preta, são igrejas ruins. Nem todas. Eu conheço igrejas da parede preta, que são igrejas muito boas. A gente tem esse, às vezes, preconceito, né? Nós que somos mais conservadores. E pouco importa se a parede é rosa, branca, azul ou preta, né? Pouco importa. O que vai importar é uma boa teologia na igreja. Porque não adianta nós irmos a alguma igreja, nossos sentimentos serem movidos, a gente ficar feliz ali e, poxa, a nossa fé não ser fundamentada no que importa, que é a palavra de Deus. Eu não posso falar sobre todos os pastores ou sobre todas as pregações da Lagoinha, porque deve sim existir bons pregadores, deve sim existir pregadores que pregam a Bíblia, mas de forma geral, e do que a gente vê nas mídias, e o que a gente vê nas mídias, de fato, são os maiores influenciadores, eu não percebo isso. Eu não
recomendaria. Minha opinião é que a Igreja Lagoinha, ela, no meu ponto de vista, ela transita entre ser uma igreja e ser sei lá, um evento motivacional, um evento coaching, um evento de música gospel e que de fato atrai muitos jovens. Como é que esses jovens estarão daqui a 20, 30 anos? Qual a estrutura bíblica que eles terão? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Essa então é a minha opinião a respeito da Igreja Lagoinha, e eu espero que Deus os abençoe, que sejam prósperos e que esses pontos, que não são pontos que eu estou criticando, mas é a minha opinião, que eles possam ser desenvolvidos, melhorados e sim, continue com esse trabalho do gospel, continue com esse trabalho do louvor. Eu acho muito louco, eu acho muito legal, eu acho sensacional mesmo, mas eu não morreria somente nessa praia aí. Eu trabalharia a questão teológica de forma muito mais forte. Meu receio, meu medo é como é que essa geração vai ter estrutura. Louvor, não estrutura igreja.